criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para poder dar a ela atenção especial. Na semana passada, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, provocou reações dos mais diferentes segmentos ligados ou não à educação, ao expor sua opinião sobre a inclusão de crianças com deficiência em escolas regulares. A educação inclusiva está prevista na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário. De acordo com o Censo Escolar de 2020, de 1.300.000 alunos com deficiência na educação básica, 86,5% frequentam turmas regulares, uma progressão inédita que ocorreu na última década. Porém, desde 2018, ainda no governo Michel Temer, o MEC atua no sentido de reverter essa política pública, uma mudança de rumos que foi acentuada no governo Bolsonaro. Diante da repercussão negativa de sua declaração, dada em entrevista à TV Brasil, o ministro pediu desculpas, disse que foi mal interpretado e voltou ao tema. Nós temos hoje 1.300.000 crianças com deficiência que estudam nas escolas públicas. Desse total, 12% tem um grau de deficiência que é impossível a convivência. Mais uma vez, Milton Ribeiro provocou controvérsia entre educadores e formuladores de políticas públicas para pessoas com deficiência. O MEC não apresentou os dados que sustentariam essa argumentação do ministro, que defende o fortalecimento de uma estrutura de escolas especializadas para esses alunos. O governo Bolsonaro publicou em 2020 o Decreto 10.502. O texto determina que as escolas regulares sejam prioritárias, mas passa a incluir as especiais como uma alternativa para destinar recursos públicos. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a vigência desse decreto, porém o governo não deixou de estimular a criação das chamadas salas especiais e afirma que já investiu 257 milhões de reais na Política Nacional de Educação Especial. Mas que tipo de ensino está sendo priorizado nesse momento? E até que ponto a atual gestão atende ao que está previsto na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou a Carolina Moran, estou com o Roberto Maltic e neste episódio a gente conversa com a repórter Paula Ferreira, da sucursal de Brasília, e com a professora Maria Tereza Montean, doutora em Educação e coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença da Unicamp. Fique com a gente. Paula Ferreira, para a gente começar contextualizando esse assunto, o Censo Escolar de 2020 mostra que o Brasil tem hoje 1.300.000 alunos com deficiência na educação básica, 86,5% desses estudantes estão em turmas regulares. Em 2005, eram bem menos estudantes com deficiência no ensino básico, 500.000, e a maioria, 77%, em salas ou escolas exclusivas para os alunos com deficiência. Como essa mudança aconteceu? Pois é, Maltic, ao longo dos anos houve um processo longo, impulsionado sobretudo pelos movimentos sociais, de tentar promover a inclusão desse público na educação básica. E aí a gente tem alguns marcos importantes, ao longo desse tempo. A gente tem a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi adotada pela ONU em 2006, e foi um marco muito importante dessa luta, por direitos e pela inclusão desse grupo na educação. E aí aqui no Brasil, depois, em 2008, a gente tem a instituição da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que foi a política que estabeleceu que as escolas deveriam ser inclusivas no Brasil, e trouxe essa percepção de que esses alunos deveriam ser incluídos em classes regulares com outros tipos de apoio complementares, como o atendimento educacional especializado, e que essas escolas promovessem uma transversalidade na educação,
promovendo o desenvolvimento tanto das crianças com deficiência, em conjunto com aquelas crianças que não apresentavam deficiências. Então, essa política nacional, introduzida em 2008 aqui no Brasil, que promove essa mudança de chave, né, em relação à inclusão desse público na educação brasileira. E depois, em 2015, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que reforça o que já tinha sido preconizado na política nacional, né, e estabelece que o sistema educacional brasileiro deve ser inclusivo em todos os níveis, né, com a promoção de acessibilidade a esse público e o aprimoramento para que essas pessoas consigam ter um pleno desenvolvimento. Então, foi uma construção muito longa, impulsionada pelos movimentos sociais de defesa das pessoas com deficiência. Paula, em 2018, no governo Michel Temer, o MEC já tinha tentado rever essa Política Nacional de Educação Especial, usando como pano de fundo para justificar essas alterações justamente as falhas na inclusão, né? A gente teve essa melhora, mas ainda com problemas. Qual era o argumento do governo na época e o que aconteceu com essa proposta? Foi adiante? Pois é, o governo ele começou a promover essa discussão, né, ainda lá no mandato do ex-presidente Michel Temer, sob a justificativa de que era preciso regulamentar a Lei de Inclusão de 2015. Então, eles começaram a discutir uma nova política nacional para atualizar aquela política que havia sido instituída em 2008. Então, o governo utilizou como justificativa, né, para discutir sobre o retorno dessas classes especiais, né, que é a principal polêmica nesse tema, as falhas de inclusão no sistema educacional brasileiro. Por exemplo, na época, o governo citava que apenas 43% dos professores que atuavam nas turmas de atendimento educacional especializado tinham formação específica para esse fim, então justificavam que, na prática, essa política não estava funcionando porque não tinha formação de professor, não tinha condições adequadas, né, para promover a inclusão desses alunos em classes regulares. Para atender às necessidades deles, é preciso estrutura adequada. O Pedro Henrique, por exemplo, 2 vezes por semana tem atendimento educacional especializado nesta sala. Mas organizações que acompanham as mudanças na política de inclusão chegaram a rebater o governo na época, dizendo que, embora a gente ainda tenha um patamar baixo de formação docente específica para essa área, já é um percentual muito significativo e que a solução seria avançar nessa formação e não retroceder, instituindo novamente as chamadas classes especiais, né? Como se o governo tivesse usando aí uma justificativa meio capenga, né? Ao invés de resolver o problema da formação, da falta de aparato, ele quisesse remediar isso retrocedendo na política. Mas essa discussão teve muita resistência na época, durante o mandato do ex-presidente Michel Temer, e acabou não prosperando. E aí a gente vem para o governo Bolsonaro, que foi quando, de fato, essa política começou a sair do papel. Pois é, e ela sai do papel por meio do Decreto 10.502 do ano passado, de 2020. O que determina esse decreto? Ele está em vigor nesse momento? Esse decreto ele foi emitido pelo presidente, né, no ano passado, mas depois disso ele acabou sendo suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, porque os ministros consideravam que ele atacava, né, a política de inclusão vigente no Brasil. Então, atualmente, esse decreto do presidente Bolsonaro está suspenso, mas o que ele preconizava, né, e que gerou muita polêmica nesse meio, um dos pontos mais criticados, né, é que esse decreto ele trazia de volta essas classes especiais que prevêem a separação, né, de alunos com deficiência e alunos sem deficiência. E isso atacava frontalmente a política de inclusão das pessoas com deficiência no Brasil. Então, vários ativistas, né, especialistas na área, criticaram, falando que esse decreto trazia um retrocesso em relação ao que foi feito pelo Brasil lá em 2008, né, que preconizava que esses estudantes tivessem acesso à matrícula em escola nas turmas regulares. Agora, apesar do decreto estar suspenso, o ministro da Educação disse recentemente, na semana passada, que estão sendo criadas salas exclusivas para os alunos com deficiência. É essa a diretriz? Tem um investimento realmente sendo feito nesse sentido, de criar salas exclusivas, Paula?
Embora o decreto esteja suspenso pelo Supremo, o governo ainda continua batendo na tecla de promover essas salas especiais, né, e de reafirmar a política lançada em decreto no ano passado. O que o MEC informa é que até o momento, durante a gestão do ministro Milton Ribeiro, houve investimento de 257 milhões de reais na Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação do Ministério, que é a secretaria responsável pelas políticas destinadas às pessoas com deficiência. E o MEC diz que esse dinheiro todo, esses 257 milhões, estariam sendo investidos em formação de professores, né, para atuarem nas escolas, e para a abertura dessas novas salas que eles chamam de salas de recursos multifuncionais, para atender especificamente os alunos com deficiência. Então, essa é a informação que o MEC passa em relação aos investimentos para botar essa política super criticada de pé. A gente consegue ter uma noção se a maior parcela desse dinheiro tem ido para as escolas regulares incluírem alunos com deficiência, ou mais por esse sistema que, embora esteja suspenso por decisão do Supremo, está preconizado na política pública defendida pelo governo? Pois é, não há, assim, uma discriminação em relação a esse dinheiro, né? Um detalhamento de no que exatamente ele está sendo empregado. Inclusive, esse é um ponto que tem sido muito criticado, né, durante a gestão do Milton Ribeiro, que é a pouca transparência que ele dá em relação a todos os temas, né, do Ministério da Educação. A imprensa, inclusive, né, a gente sempre procura o Ministério da Educação em todas as matérias que temos feito sobre as políticas da pasta, mas a pasta nunca responde, ou quando responde, dá respostas incompletas. Então, a gente não sabe se, de fato, todo esse recurso está sendo investido de maneira geral, ou se está indo mais para a educação regular, ou para a promoção dessas classes especiais. Um desses dados obscuros foi esse que o ministro da Educação citou naquela frase super polêmica da semana passada, né, quando ele disse que do total dos alunos com deficiência, 12% teriam um grau de deficiência que é impossível a convivência. Dá pra gente saber de onde saiu esse número, qual o critério, né? O que seria exatamente um grau de deficiência em que aquela criança não pudesse conviver com as outras dentro de sala de aula? Pois é, esse número ele vem sendo repetido pelo ministro e reafirmado institucionalmente pelo MEC, né? Na última quinta-feira, o Ministério enviou uma nota à imprensa no qual mencionava novamente esse índice de 12%, né, dos estudantes que não seriam devidamente beneficiados nas escolas regulares, segundo a nota do MEC. Mas a gente não sabe de onde que veio esse dado. Entramos em contato com o Ministério da Educação para solicitar a pesquisa que embasou a declaração do ministro e que tem servido como base para esses comunicados do MEC, mas até o momento o Ministério não respondeu de onde saiu esse número, se foi um estudo ou não, e a gente segue aí sem saber de onde veio esse percentual. E mais uma demonstração, né, da falta de transparência, que tem sido uma marca da gestão do ministro Milton Ribeiro. Paula Ferreira, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Paulinha, uma boa semana. Obrigada, bom trabalho. Professora Maria Tereza Mantoan, no ano passado, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto instituindo a nova política educacional na educação especial, que traria a possibilidade de volta das escolas especializadas, né, separando os alunos com e sem deficiência. Esse decreto foi suspenso pelo Supremo, mas o ministro da Educação fala novamente em criar salas exclusivas para deficientes. Como é que a senhora avalia essa mudança? E já houve algum efeito prático sobre os alunos com deficiência que estão na educação básica? Sim, porque desde que esse decreto ele foi cogitado, não é? As escolas que têm relutância, né, em aceitar a inclusão de alunos da educação especial nas salas comuns, elas se aproveitaram, não é, dessa situação. Muitos pais relatam que escolas não aceitaram matrícula de seus filhos, escolas comuns. E essa mudança, ela
é um atraso. Do ponto de vista civilizatório, porque a inclusão não surgiu por acaso, não é? Ela surge de uma evolução, não é? De um avanço social do mundo inteiro. Essa mudança também tem a ver com uma ideia que circunda o decreto, que é uma ideia que ela não condiz com marcos legais nossos, como a Constituição, que garante o direito à educação a todas as pessoas, que é de 88, e a LDB, que é de 96, que inspirada na Constituição, não tem a educação especial como um sistema paralelo de ensino, mas tornou a educação especial uma modalidade. Modalidade quer dizer algo que complementa a educação comum, mas que não a substitui. Então, desde 1996, nós não temos mais escolas especializadas como esse decreto propõe. Quando a gente acolhe o aluno, a gente também precisa acolher a turma que está recebendo esse aluno. Quando a gente pensa em inclusão, a gente está incluindo só o aluno com a deficiência, não. A gente está incluindo a escola como um todo. O Brasil é signatário de uma convenção, né, professora? A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O que diz essa convenção e o quanto que a gente, com essa nova política, está atendendo ou não a convenção? Essa política vai na direção oposta dessa convenção. Essa convenção se tornou um decreto em 2009, mas uma emenda, constitucional em 2009. Ela foi absorvida pela nossa Constituição. E o que ela clama é duas coisas importantíssimas. Uma, que a deficiência não está no sujeito, ela é resultado da interação do sujeito com o meio. E outra, que é importantíssima, é que as pessoas com deficiência devem todas estudar em ambientes educacionais inclusivos e não ambientes educacionais excludentes, como são as escolas propostas pelo decreto. Professor, o ministro da Educação disse que 12% dos alunos com deficiência não estariam sendo devidamente beneficiados nas escolas regulares e sendo excluídos do direito ao pleno desenvolvimento e que seria impossível o convívio desses alunos com os demais nas escolas regulares. Isso é verdade? Existe algum tipo de perfil de aluno que, de fato, não poderia estar numa sala regular? Absolutamente, porque a escola não é o lugar da exclusão, porque a escola é lugar de formação de toda uma geração. Dizer que alguns não têm direito a uma entidade, a uma instituição que é responsável pela formação de toda uma geração, significa diferenciar esses indivíduos pela sua deficiência, e a diferenciação pela deficiência é crime de segregação, e é um crime inafiançável. O ministro, eu acredito que ele não está bem informado, mesmo porque 87,9% dos alunos com deficiência são alunos de escolas comuns, de escolas para todas as crianças e não escolas especializadas. Professora, vamos se ocorrer de um argumento utilizado pelo governo Temer para tentar fazer um desvio de rota da política que vinha sendo adotada de inclusão dos estudantes com deficiência. Uma afirmação de que as escolas regulares não estão se preparando e investindo o suficiente para absorver esses alunos e que, portanto, é uma política que fica mal endereçada, uma vez que elas não estão sendo absorvidas de forma adequada. O quanto que esse argumento, de alguma forma, se justifica no atual contexto da educação brasileira? Esse argumento é tão vergonhoso quanto do atual ministro, porque quem deve prover as escolas de investimentos, financiamentos e de orientação para que as escolas
possam trazer benefícios para todos os alunos. Essa é a questão. Você, sendo MEC, sendo Secretaria de Educação, você não pode, de forma alguma, usar um argumento dessa natureza para dizer que uma ideia revolucionária, uma ideia como a inclusão, não dê certo. Pais de estudantes com necessidades especiais de Aparecida estão preocupados. É que os professores que atuam na educação inclusiva na cidade não tiveram os contratos de trabalho renovados pela prefeitura. Você tem que não apresentar os fatores impeditivos, mas os fatores que levar a política a acontecer nas escolas, entre os quais a formação é uma delas. Então, dizer que as escolas não estão formando, por que as escolas não estão formando? Qual é a orientação e qual é a fiscalização e qual é o trabalho específico do MEC nesse sentido? Governo Temer e governo Bolsonaro são governos que desconhecem quais são as ações, não é, que devem ser levadas a efeito pelo governo central, especialmente a questão de financiamento, políticas e tudo isso, para que se consiga mudanças lá na ponta. E não dizer que a inclusão não pode acontecer porque os professores não estão formados, as escolas não estão em condições de fazê-la. Professor, o MEC afirma que destinou na atual gestão mais de 257 milhões de reais para executar ações voltadas ao ensino especial em todo o Brasil. Em primeiro lugar, o quanto que esse valor é suficiente. E em segundo, a gente conversou agora há pouco com a repórter Paula Ferreira e não há muita transparência, a gente não sabe efetivamente se esse dinheiro está financiando salas especiais, escolas especiais ou está financiando o ensino com a inclusão de alunos com deficiência. Como é que a senhora vê essa falta de transparência? Acredita que os valores estão sendo bem aplicados? Olha, se os valores estivessem sendo bem aplicados para que a inclusão pudesse se concretizar nas escolas comuns, não haveria esse detalhe assim tão sem sentido, né? Essa posição tão sem sentido do ministro de dizer que não pode ter inclusão porque não tem formação. Esse dinheiro seria para financiar projetos de formação de professores para inclusão e não para financiar instituições especializadas que, em primeiro lugar, não podem oferecer escolas especiais e, em segundo lugar, elas tiram o direito que é comum a todas as pessoas de terem a sua formação num único lugar no Brasil, que é na escola comum. Eu acredito que esse dinheiro esteja muito mais voltado para o dinheiro público, não voltado para a escola pública, mas para essas instituições que fazem ensino especial e fazem ensino especial contra a lei de diretriz e base da educação nacional, que não admite escola especial excludente para nenhum aluno em território nacional desde 1996. E ainda essas escolas existem, são de iniciativa particular, ganham dinheiro do Estado, isso é um deslocamento dessa verba que deveria de estar a serviço dos alunos. E aluno não é aluno com deficiência, nem aluno sem deficiência. Aluno é aquele que vai para a escola para se formar. E uma escola que é comum e legalizada, que é a escola de todos nós. Professora Maria Tereza Mantoan, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e uma ótima semana. Muito obrigada, professora. Um abraço. Obrigada a vocês. Tchau. Esse
foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.